Shabbat Shalom, sejam bem-vindos a mais um Café com Torá da Congregação Missão Bereshit. Vocês já estão vendo aí logo no início que nós estamos num novo estúdio, num formato podcast, num formato diferente, porque a partir de agora você passa a ser o quinto componente da mesa. Estamos aqui nós quatro, eu, Roche Lédio, Roche Alexandre, Roche Jesaías e você aí desse lado como quinto componente dessa mesa, lembrando que nós estamos estudando a Torá, são 5 livros da Torá e você é o quinto aqui na conversa que a gente vai falar sobre as parashás, as porções, as parashot, as porções da Torá. E nessa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova experiência do Café com Torá. E você vai compartilhando agora aí o link, vai se inscrevendo depois. Agora não, compartilha o link agora, depois você se inscreve lá no YouTube. Vai ter um canal do YouTube só para o Café com Torá, de maneira que a palavra do Eterno seja levada às outras pessoas, a outros países, como tem acontecido. E você vai aí então compartilhando esse link. Vamos dando as boas-vindas então, a gente vai conversando, você pega o seu cafezinho, coloca aí do teu lado. Estamos aqui também sendo auxiliados pelo Danilo e pelo Lucas. Inclusive, Lucas, pode me servir um cafezinho, por favor? E a gente vai fazendo aqui as boas-vindas, vai dando as boas-vindas para vocês. E a gente vai se preparando então para começar 2 porções maravilhosas, encerrando então o livro de Shemot, Êxodo. Shemot, Êxodo, já estou enrolado. Vamos lá. Shabbat Shalom a todos aqui. O Rosh Alexandre, Jesaías, o Palácio. Não, porque é uma nova emoção, né? Tá todo mundo aqui emocionado, tenso. Estamos muito emocionados porque a gente está num outro ambiente que o Eterno nos proporcionou. E você que está em casa aí, seja bem-vindo e compartilhe conosco. Seja abençoado nesse Shabbat. Bem, Shabbat Shalom, pessoal, muito bom a gente poder estar aqui nesse novo momento, né? As pessoas que acompanhavam o Café com Torá sempre falavam acerca do som, né? Então a gente está tentando, a gente ainda vai ter algumas dificuldades aqui, né? A nossa internet, o sinal ainda vai melhorar. A empresa essa semana vai chegar aí para fazer a instalação, então vai haver uma melhora, né? A gente vai se adaptando conforme a gente vai caminhando aqui, mas de início, Shabbat Shalom a todos vocês nesse novo ambiente aqui e que possamos aqui crescer, compartilhar, né? Continue o padrão, continue compartilhando aquilo que o Eterno tem ministrado à sua vida no decorrer da semana, para que a gente possa aqui, né? Como você é um quinto componente, né? Então compartilha conosco também tudo aquilo que o Eterno tem revelado à sua vida, para que a gente possa crescer junto, assim, né? O crescimento que vem do alto. Então que tenhamos uma manhã abençoada aqui num dia grandioso e tremendo. De repente vai comentar um pouco também, são muitas coisas que estão acontecendo, quero compartilhar com vocês que têm nos acompanhado, até sido um contribuinte, né, com essa obra. Nós temos aqui um momento, uma inauguração de um novo ambiente do Café com Torá. À tarde teremos a inauguração de uma escola que a gente está estudando a possibilidade também de pegar essas matérias que são presenciais até agora e transformar em módulos para que você possa fazer online também. Depois nós temos Rosh Rodas e Ano Novo, porque o Eterno estabeleceu tudo hoje, né? Um Shabbat. Então ontem estávamos até comentando, porque as escrituras dizem, o profeta Ezequiel, ele diz que existe uma porta que ela permanece fechada durante 6 dias e apenas no 7º dia, isso é, apenas no Shabbat, e apenas em Rosh Rodas, só existem 2 momentos que uma porta especial se abre, e esses 2 dias especiais são o Shabbat e Rosh Rodas. E ontem, do pôr do sol de ontem ao pôr do sol de hoje, nós estamos com essa porta aberta, que é a porta do Shabbat. E hoje ao pôr do sol, até o pôr do sol de amanhã, na verdade nós continuaremos, teremos 48 horas de portas abertas. Baruch Hashem. Então que você viva esse tempo, esse novo tempo, que o Eterno tem trazido para a nossa vida, em nome de Yeshua o Mashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos. Muito feliz, né, com esse novo estúdio. Nervoso também um pouquinho, né? Mas, glória a Deus, estaremos aqui para desfrutarmos e colocarmos aquilo que o Eterno falou aos nossos corações e trazer para vocês, e que o Eterno venha abençoar.
conosco também, algo que o Eterno também falou a vocês, estejam à vontade e Shabbat Shalom. Vamos estudar e vamos glorificar o Eterno. É isso aí, importante lembrar que você é um participante do Café com Torá. Então nós vamos colocar lá nos grupos os links. É importante que você participe realmente, coloque não somente as suas dúvidas, mas as suas colocações, seu entendimento a respeito da porção, para que a gente possa crescer juntos. Ou seja, o nosso objetivo agora, com esse estudo, a gente, como o Rosh Alexandre falou, a ideia foi melhorar o ambiente, melhorar a transmissão, melhorar a qualidade do som, porque a gente, nesse último ano, né, do Café com Torá online, foi um ano inteiro, a gente começou mais ou menos com a pandemia, a gente começou a fazer a transmissão online. Lá na origem do Café com Torá era uma reunião no sábado de manhã, no Shabbat de manhã, para que a gente pudesse compartilhar o entendimento da Torá entre nós aqui dentro da congregação. Mas a pandemia fez com que nós então fizéssemos essa transmissão online, e a gente percebeu que essa transmissão acabou atingindo pessoas, alcançando, pessoas. É verdade. E serviu realmente, Baruch Hashem por isso, graças ao Eterno por isso, serviu de alimento para muita gente. A palavra do Eterno, como sempre, serve de alimento, de pão para muita gente. É uma maneira da gente alcançar mais pessoas com a palavra do Eterno. Então, nesse novo formato, que esse sinal, que esses ensinos cheguem com maior qualidade, com melhor qualidade, para o crescimento de todos nós, amém? Amém. E nesse Shabbat especial, muito especial, você já falou, nós temos muita coisa hoje. O Eterno tem nos presenteado de maneira extraordinária com a palavra dele, com o crescimento da palavra. Ele falou da escola de Sacar, vai ser um marco aqui pra gente, porque é um momento que a gente pode ainda mais se aprofundar na palavra do Eterno, toda a congregação, e se Deus quiser, em breve nós colocaremos isso em módulos para que também chegue a pessoas que estão distantes de nós. Essa semana, 2 porções. Estamos encerrando o livro de Shemot, o livro de Êxodo, com 2 porções que estão Vaikel, no capítulo 35, verso 1, até o 38, verso 20, e Pekudei, que vai do capítulo 38, verso 21, ao 40, capítulo 40, 38, ou seja, até o final do livro de Shemot. Então, a partir do capítulo 35, a gente encerra o livro de Shemot, o livro de Êxodo, nessa semana, nesse Shabbat. Na semana que vem, a gente começa, então, um novo livro. O livro de Vaikra, Levítico, como eu falei ontem, um livro belíssimo. Né? Eu gosto dessa expressão, é o Evangelho do Velho Testamento, né? do Antigo Testamento, porque ele vem falar da substituição, ou seja, o inocente que é morto pelo culpado, né? Por aquele que deveria, na verdade, ser morto. Ele nos remete, na verdade, às boas novas de Yeshua, do Mashiach, lá na frente, mas o Vaikra é essa boa nova, é esse anunciar do Eterno, no qual ele faria uma obra que nós seríamos perdoados pelo sacrifício de um inocente, amém? Amém. E vamos começar então, vamos falando aí, né? Vamos começando a Parashá, no capítulo 35, como sempre eu vou ler só o início dele e a gente vai comentando, porque tem muita coisa belíssima nessa porção. No capítulo 35, verso 1, começa assim: Moshe reuniu toda a comunidade do povo de Israel e lhes disse: isso é o que Adonai ordenou fazer. Todo o trabalho deve ser feito em 6 dias. Mas o 7º dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um Shabat de descanso absoluto em honra de Adonai. Quem realizar qualquer trabalho nesse dia será executado. No Shabat não acendam fogo em seus lares. Moshe disse a toda a comunidade do povo de Israel: eis o que Adonai ordenou. Façam entre vocês uma coleta para Adonai. Quem tiver o coração disposto deve trazer uma oferta para Adonai: ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura e escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiros e couro fino, madeira de acácia, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de encaixe para o colete ritual e o peitoral. Bom, só para a gente
a gente se situar no momento aqui histórico. O Eterno, há 3 porções atrás, ele dá instrução a respeito da construção do tabernáculo, né? E Moshe sobe ao Monte Sinai, o povo peca com o bezerro de ouro, ele desce, sobe de novo para buscar o perdão do Eterno, para que o Eterno perdoasse o povo. E aqui é a 3ª subida dele, porque o Eterno diz para ele: lavre de novo as 2 pedras, 2 tábuas de pedra, suba que eu vou colocar de novo os meus mandamentos. Fato é que nesse final aqui, eles vão começar, o povo vai começar a construção efetiva do tabernáculo. A construção do tabernáculo definitivamente, efetivamente, né? Algumas porções atrás, isso parece que se repete. Como eu falei ontem, ou seja, ele fala, o Eterno dá toda a instrução para a construção. Aqui eles vão começar a construção. A realizar. A tornar real aquilo que o Eterno tinha falado anteriormente. E eles começam, o texto vai começar com o Shabat. Mas antes de entrar aqui, logo no início do texto do Shabat, vamos falar sobre a palavra, né? Vayekel. O que significa isso? A gente trouxe até a imagem, né? A gente já vai testando aqui a imagem para que você que está aí nos acompanhando possa visualizar agora, né? Uma outra ferramenta que a gente tem para que você possa visualizar. Não sei se a imagem tá sendo boa aqui para vocês, mas essa é a palavra Vayekel, né? Vayekel é a palavra que dá nome à porção que a gente está estudando aqui. E qual a raiz dessa palavra, né? Quando diz aqui, Moshe reuniu. A primeira coisa interessante é que a gente já vem algumas parashot atrás, a gente vem falando sobre o valor que nesse momento, o momento da construção do tabernáculo, o valor que o Eterno, através do tabernáculo, ele revela, ele mostra ao seu povo a importância da unidade. A importância o valor que a unidade possui em meio ao seu povo, para que o Eterno se manifeste, para que o Eterno habite no meio do seu povo. Então, e para ele habitar em meio ao tabernáculo, esse tabernáculo tem que estar muito bem ajustado, tem que estar unido, tem que ser um só corpo, tem que ser uma unidade perfeita. Tudo isso a gente tem visto quando falou do meio shekel, né? Mostramos que cada um tem o seu valor individual, tem a sua individualidade, sim, e essa individualidade possui o seu valor, só que para sermos inteiros, para alcançarmos a plenitude do que o tabernáculo visa alcançar, nós precisamos ser um. E é interessante que quando chega aqui nesse momento, né, que nós teríamos 2 parashot, e aí o Eterno é tão tremendo que ele, através dessas 2 parashot, ele já revela como ele deseja que haja uma unidade. Porque são 2 porções que alguns anos elas são lidas separadas e outros anos elas são reunidas como se fosse uma só parashá. Então a gente chega aqui já tendo um grande exemplo do Eterno através dessas 2 porções. O Eterno ensinando, né, algo separado com valor individual, porém juntando e unindo e fazendo das 2 uma só parashá, uma só unidade. E aí começa essa parashá, a parashá Vayekel, como tem aqui o nome aqui, e a raiz dessa palavra Vayekel, na verdade, vem da palavra kahal, né? Kahal. Kahal é a palavra que lá no grego é utilizado como eclésia, né? Como igreja, é a palavra utilizada para a igreja. E aí eu vou até dar um toque aqui, que eu acho interessante, que me veio à mente agora, que normalmente eu ouvi muito isso dentro de igreja, e não é que não tenha sentido, tem até o seu sentido, dizendo que na verdade igreja é aqueles que são chamados para fora, né? A gente ouve muito acerca disso. Belo, né? Sim. Tirando o valor desse sentido, né? Que nós somos chamados para fora, aí tem toda aquela questão de ganhar almas. O id. Mas quando a gente olha para o sentido raiz, a origem de Kahal, a gente vê que na verdade Kahal não são aqueles que são chamados para fora.
mas são aqueles que se reúnem, que se tornam um só corpo, um só povo, nos pés do monte. Essa é a origem, a raiz de Carralo. Aos pés do monte, ou melhor, o lugar onde recebe a Torá, onde o Eterno se faz presente. Então fala de uma unidade diante da Torá de um povo. Então esse seria o sentido que traz aqui. E essa porção vem falar disso, começa anunciando isso, depois de muitas parashot anteriores, falando dos valores da unidade, do valor individual e da unidade, que precisamos viver essa unidade, vem agora encerrando o livro de Shemot, aproximando duas parashot e mostrando com o próprio nome da parashá o que o Eterno deseja, que nós sejamos que haja uma unidade, embora cada um tenha o seu jeito e cada um tenha os seus dons, os seus talentos, né? A sua forma de ser usado pelo Eterno. Porém, o Eterno quer que a gente se una e seja um só corpo, seja uma unidade perfeita. E a palavra, revela isso. Carralo vem trazer exatamente esse sentido dessa unidade como um só corpo, como um só povo. Ou seja, a construção, a principal ferramenta da construção do Eterno, da construção do tabernáculo, ou até como material, é a unidade. Ou seja, sem a unidade não há tabernáculo. Como eu falei ontem, ou seja, o tabernáculo é composto de diversos materiais. Né? Nós temos madeira de acácia, nós temos ouro, temos prata, temos diversos objetos que eles fizeram para compor o tabernáculo. Mas tabernáculo mesmo é quando tudo isso está unido. E quando está falando tabernáculo, aqui é um tabernáculo físico, que o Eterno determinou a construção, mas para representar um tabernáculo espiritual. Ou seja, há, na verdade, um tabernáculo espiritual que nós precisamos viver. E a unidade é fundamental na construção desse tabernáculo, no levantamento desse tabernáculo espiritual. Sem unidade, ainda que eu tenha todas as peças prontas, né, e consagradas, não é um tabernáculo. São peças do tabernáculo. O tabernáculo só existirá, e a gente vai ver no final, a presença do Eterno não se fez nas peças do tabernáculo, mas dele construído. Então, só se tornará um tabernáculo quando essas peças, com todo o seu valor, estiverem unidas em uma única peça, vamos dizer assim, único. O tabernáculo ele é muito revelador, né? Então, na verdade, a gente consegue olhar para o tabernáculo e ver uma variante enorme de revelações que está contida no tabernáculo. Mas focado aqui no tema, que seria a unidade revelada no tabernáculo, porque o tabernáculo revela essa unidade e ainda diz que essa unidade é necessária para que ele habite, porque foi o Eterno que deu toda a diretriz de como tinha que estar tudo conectado. Você vê o próprio povo, ao trazer ali ouro, prata, você vê o esforço de cada um e um esforço de todo o coração, não é um esforço num sentido de obrigatoriedade, mas de dispor, né? Essa porção, inclusive, tem na editora, na Torá da editora Sefer, fala os doadores de coração. Eu achei interessante quando eu li a forma que está traduzida na Torá, editora Sefer, quando chama os doadores de coração. A imagem que eu tenho não são apenas pessoas trazendo as riquezas, o ouro, a prata, para poder trazer para a construção dos utensílios. Mas quando fala doadores de coração, eu vejo pessoas doando o próprio coração, trazendo o coração. E então, ao trazer aquilo, não era apenas o valor, não era aquilo, mas o coração. E a gente vê isso em tudo que se faz para o Eterno, no servir ao Eterno. Então, o servir ao Eterno, o Eterno, na verdade, se a gente parar para pensar, ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa do seu ouro, ele não precisa da sua prata, até porque a Torá diz que tudo pertence a ele, todo ouro e toda prata já pertence a ele. Mas o que há, então, de necessidade ao trazer algo é o coração. Porque quando eu trago com esse sentido, com essa kavaná, com essa genuína intenção de coração, o amor, o deleite, assim, tá em qualquer mitzvah, qualquer uma, se não houver essa kavaná, se não houver essa intenção de coração, esse deleite e esse amor, ela não tem nenhum valor. Chamar a atenção da sequência, né?
E foi falado aqui que essa porção ela está sendo lida com uma outra porção. Então juntou 2 porções em uma só. E quando o Eterno determina que o povo se reúna em um só, a gente vai entrar em quem? Em Vaikra, que é Levítico. Ou seja, a caminhada de santidade na unidade. Então só há santidade de um povo quando o povo está unido ao Senhor e ele começa a caminhar no espaço do Eterno através de Levítico, que é o livro da santidade. E ele exige a separação. Então se você é você tem que estar separado do mundo, mais um com o Eterno. Aí Levítico faz sentido. Porque Levítico, ele te ensina como você ser santo diante do Eterno. Como através dos mandamentos, através dos sacrifícios, né? Que remete a Yeshua. E hoje em dia é a mesma coisa. Se você tem que estar unido, nós como um povo só, em Yeshua, que já cumpriu o sacrifício dos pecados, para estar em santidade diante do Eterno. É uma coisa maravilhosa, né? E só complementando, a gente só verá, como está escrito, que só verá a Deus, só terá aproximação ao Eterno se tiver santidade. Se não tivermos santidade e se não tivermos em união, como o próprio apóstolo Paulo fala lá que o corpo tem que estar unidos, né? Temos as nossas diversidades, sim, mas todos unidos de um só corpo e tendo como Yeshua como cabeça. E aí sim, começaremos a agradar ao Eterno e fazer a vontade dele. E aí sim, começa o próprio id, como a igreja fala da carral, que é sair, é ir para fora. Aí sim, vai começar o verdadeiro id que o Eterno quer fazer, que é para sermos luz para as nações, de sermos exemplo para as nações, como Israel, como é a função e a finalidade do povo de Israel, que é ser luz para as nações. E aí no início dessa porção tem algo interessante, eu acho até que o Urosh Palácio vai comentar, a gente vê nos olhos, né? Não sei o que é, então... Mas quando a gente começa a ler essa porção, a gente percebe que é uma porção que vai falar ainda vai rever, né, toda a questão do tabernáculo, das medidas, vai falar dos tecidos, vai falar dos utensílios novamente. Mas parece que cai meio que de paraquedas, meio que perdido aqui o assunto do Shabat, logo no início. Que aí logo no início, no meio desse assunto todo do tabernáculo, ele vai falar aqui sobre o Shabat. Ele vai falar que todo o trabalho deve ser feito em 6 dias, mas o 7º dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um Shabat de descanso absoluto em honra a Adonai. Entra o assunto do Shabat no meio de tudo isso que a gente está falando aqui, sim, da unidade, né? Então a gente vai ver que na verdade o Shabat é um revelador, ele produz, ele traz à existência essa unidade. Sim. Ele trabalha em prol dessa unidade. Ou seja, o texto do Shabat aqui não está perdido, no meio da construção do tabernáculo. Exatamente. Ele está como conector. Não, e a gente vai ver que isso vai ficar para o final, a cereja do bolo vai estar no final. Eu vou ler uma frase no original, vou mostrar para vocês aqui, vocês agora que estão acompanhando vão poder visualizar essa frase no original e você vai ver por que o Shabat por que esse tempo designado pelo Eterno cai aqui, parece como que de paraquedas aqui, no meio do assunto do tabernáculo, no final, lembra? A gente vai estar vendo isso aqui, falando por que o Shabat. Por que um tempo designado em meio ao tabernáculo? E a gente vai mostrar que, na verdade, o tabernáculo, já vou adiantar um pouquinho, o tabernáculo revela o Shabat. O tabernáculo revela os Shabatot. A gente vai ver isso aqui mais pro final da nossa live aqui. E a gente poderia dizer, talvez, que o Shabat revela o tabernáculo e o tabernáculo revela o Shabat. Mas, como nós estamos falando de unidade, né, logo nesse início, você é um membro do Café com Torá, né? Então, vai colocando aí pra gente como é que tá chegando a imagem, o som, como é que você tá percebendo esse novo estúdio, esse novo formato de podcast. Eu gosto dessa palavra, né? De podcast que a gente tá fazendo agora aqui. E como é que tá sendo essa transmissão? Vai botando aí um like, vai comunicando com a gente. Tem gatos aqui. Ok? E vamos então, o Shabat ficou um pouquinho para depois. Ainda nesse o Shabat, vamos dar uma paradinha no Shabat, depois a gente vai voltar. No final a gente retoma
essa revelação do tempo designado no tabernáculo. Mas ainda falando de unidade, porque essa porção ela começa a falar dos utensílios, né? E aí, olha só como que essa palavra unidade, ela é repetida em cada momento, né? Os prendedores, os laços. Aí ele vai falando, eram unidas, lá no versículo, capítulo 36, por exemplo, versículo 9, vou pegar aqui de forma solta aqui. Cortina de 12,80 metros de comprimento e 12,80 metros de largura. Todas tinham o mesmo tamanho. As 5 cortinas eram unidas umas às outras. Depois, mais à frente, as outras 5 cortinas também eram unidas umas às outras. Haviam 50 laços. Fizeram-se 50 prendedores de ouro. Uniram as cortinas umas às outras com os prendedores para que o tabernáculo formasse uma só unidade. Não, eu acho que o pessoal de casa não ouviu direito. Eu vou repetir, não sei se o som tá bom, né? Então vamos lá, olha o que diz no final. Fizeram 50 laços e desfizeram 50 prendedores de ouro e uniram as cortinas umas às outras com os prendedores para que o tabernáculo formasse uma só unidade. Então, uma determinação do Eterno. Se o tabernáculo era necessário para que ele habitasse dentro de nós, então ele está dizendo, é necessário que sejamos uma só unidade para que ele habite dentro de nós. Se você for mais à frente, ele vai repetir, lá ainda no capítulo 36, versículo 17, fizeram-se 50 laços na orla da cortina de fora do primeiro conjunto e 50 laços na cortina de fora do segundo conjunto. Foram feitos 50 prendedores de bronze para unir a tenda, para que ela fosse uma só unidade. Ele repete, você vê que vem dobrado, né? A gente está entrando num tempo agora... isso eu acho tremendo, é que essas duas parachotes, elas já estão preparando e revelando o caminho para o próximo tempo que a gente vai estar entrando, o próximo mês que a gente vai estar entrando de Nissan. Então você vê essa coisa duplicada aqui o tempo todo. A gente vai falar um pouco isso hoje aqui ainda, mas já falando aqui da importância da unidade, em todos os textos a palavra unidade sendo repetida o tempo todo e o Eterno sendo insistente através da Torá, porque ele mostra a importância que há nisso. E essa unidade proposta ou trazida pelo Eterno não anula a individualidade. Por isso a beleza das duas porções. A porção vai falar de congregar, não é reunir partes, é congregar. Ou seja, tornar um. E Pekudei vai falar de contas, ou seja, em que Moshe relaciona individualmente o material que foi trazido para essa unidade. Então as duas porções estão falando do valor sim, individual de cada um. É como aquele que conta item por item, né? Individualiza item por item e coloca o valor de cada item, ao mesmo tempo esses itens unidos em uma única unidade, vamos dizer assim, né? Ou seja, nós temos valor individual para o Eterno, sem dúvida nenhuma. O Eterno nos conhece individualmente e coloca em cada um de nós, né, dons e capacita cada um de nós para cada função dentro do tabernáculo. Você tinha a menorá, você tinha o altar, você tinha as tábuas de acácia em torno do tabernáculo. Cada item tinha o seu valor e a sua finalidade dentro desse tabernáculo. Mas eles só recebiam, vamos dizer assim, a presença do Eterno como um todo, ou seja, quando eles estavam unidos, exercendo sim a sua função, cada um, mas unidos em torno daquilo que o Eterno propôs para cada um deles. Amém? E essa é a beleza que você já falou, dessas duas parachotes, e que, como exercício disso, o Eterno ainda, a cada ano, como você disse, tem ano que elas são lidas separadamente. Né, o valor individual de cada uma delas. Tem ano, como esse ano, elas são lidas juntas, para lembrar que elas precisam estar juntas. Isso na nossa vida prática, principalmente na congregação, né, na nossa vida congregacional, isso é uma lição extraordinária, para que a gente compreenda exatamente isso daí. Amém? E vamos falamos de unidade, esse é o primeiro... Deixa eu só voltar aqui nesse texto que eu tava falando aqui, pra gente poder comentar os 50 laços e 50 prendedores, né? Que foi até
tema do áudio lá no Isso, Spotify. que quando a gente lê 50 laços, 50 prendedores, ou seja, parece que não significa... Nada, né? Pensa que é apenas Isso aí, é um É, material. um material. E esse é o tipo de É. leitura que a gente fazia no passado, né? Ou seja, por isso era tão... A De uma Torá forma parecia algo literal, tão, É né? o tal do pichado. Aham. É isso aí, Agora parecia, a gente tá no exatamente, sonho. fazia aquela leitura superficial, a Torá parecia algo tão distante da nossa realidade. Tá falando, por que falar com tantos detalhes, né? Prendedores, laços, etc. E aí a gente, graças a Deus por isso, Baruch Hashem, a gente tem recebido a compreensão mais profunda disso, que é uma representação física de algo espiritual, profundamente espiritual. E o Eterno deseja isso. É isso que eu queria que o pessoal de casa compreendesse. O Eterno deseja que a gente vá além. Ele já estabelece essas coisas ocultas, né? Porque ele deseja ser encontrado. Eu gosto dessa frase. Ele deseja ser procurado e deseja ser encontrado. Tinha um livro até há muito tempo atrás, né? Que exatamente isso, era os perseguidores de Deus, aí depois lançaram os descobridores de Deus, né? Então, mas trazendo para nossa realidade da restauração, né, saindo daquela realidade lá, o Eterno deseja isso, ele deseja ver e contemplar a nossa busca por mais. Porque quando nós buscamos mais, a gente está revelando o nosso amor e o nosso desejo de alcançar Conhecer mais o Eterno. E por isso que quando a gente leu a Torá, diz que a Torá que foi dada, as tábuas que foram dadas a Moshe, eram tábuas escritas na frente e atrás. Então essa revelação de escrito atrás é exatamente aquilo que está oculto e que eu preciso me movimentar, eu preciso buscar descobrir aquilo que está por trás, aquilo que está oculto. E ao mesmo tempo isso traz um grande valor ao hebraico, né? Estamos aqui com o mestre Led, né, que vai estar com a disciplina do hebraico lá, trazendo já essa ferramenta para que todos consigam, através do hebraico, acessar as revelações contidas. E a gente vê que dentro do hebraico nós temos os valores da gematria, né, os valores das letras. Então, quando a gente aprende isso no hebraico e vê aqui 50 laços, 50 prendedores, por que 50, 50? Né? Aí a gente vê que, na verdade, o valor 50 é o valor da letra Nun. A letra Nun no hebraico. E esse Nun, que representa o hebraico, laços e prendedores. A letra Nun, que a gente tem estabelecido aqui, ela vai revelar um milagre. Eu vou te explicar depois por que revela o milagre. E ele fala de 50 laços primeiro. O que são os laços? Laço é aquilo que une. O que nos une é a Torá. A Torá nos une, a Torá nos faz um povo. Né? Assim que o Eterno tira o povo do Egito e ali chama eles de meu povo, né? Imediatamente ele vai entregar a Torá. A Torá produz essa unidade. Por isso, Kahal, aqueles que estão aos pés do monte, eles são unidos pela Torá. O monte é a representação da Torá. Então, os laços aqui está falando de Torá. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos ser unidos pela Torá. A Torá precisa produzir isso em nós, ela vem produzir isso em nós. Unidade no meio de nós. E depois fala de prendedores. E os prendedores? E aí os prendedores é o amor, é o deleite em cumprir, é o prazer, é a alegria em vivermos juntos a Torá. No Shabat passado nós desfrutamos um pouco disso aqui ao final comunhão. da Havdalah, tivemos um momento de comunhão, então nós estávamos ali cumprindo a Torá e havia um prazer em nós. Gente, o prazer, o amor, o deleite, né? Por isso que fala lá, quando vocês chamarem o Shabat de deleitoso. Então você tem o Shabat, que é a mitzvah, né? A lei, o mandamento. E você tem aqui o prazer, o amor, o deleite em viver aquilo. Então você tem aqui, isso aqui, esse Shabat que está aqui, esse mandamento que está aqui, é o laço. É aquilo que nos une. E aqui o prazer são os prendedores. A alegria, o deleite é o prendedor. Então essa é a primeira coisa que a gente tem aqui. E aí eu tenho 50 e 50. Num e num. E isso é interessante, começa a preparar a gente, porque a literatura judaica diz que esses dois nuns aqui que a gente tem aqui, na verdade, produz uma frase que é Nisei Nissim, que quer dizer o milagre dos milagres.
Então, quando a gente vive essa realidade do mandamento e o deleite, nós vivemos o milagre dos milagres. É isso que a gente estava até compartilhando lá. E ainda falamos o seguinte, que não basta isso. Nós falamos que ainda é necessário ainda permanecer. Permanecer. E aonde que a gente tira essa ideia da necessidade de permanecer dentro dessa porção? Você já tem aqui laços prendedores, mandamento e deleite. Mas isso aqui tem que permanecer. Não pode ser um movimento, não pode ser algo passageiro, que hoje tá, amanhã não tá mais. E aí, aonde está revelado a necessidade de permanecermos assim? De trabalharmos para que isso permaneça no meio de nós. Quando você vê lá que diz que o tabernáculo ele foi erigido no dia 1º de Nissan. Isso tá lá no, acho, capítulo 40. No capítulo 40, que aí a gente respira, Êxodo. Logo no início do capítulo 40. Êxodo, capítulo 40, gente, verso 1. Diz assim: Adonai disse a Moshe: no 1º dia do 1º mês, você deverá armar o tabernáculo. No 1º dia do 1º mês. Rosh Chodesh Nissan. Exatamente o tempo que a gente vai entrar hoje ao pôr do sol. Sim. Nós vamos estar conectados. Olha como as parachô estão conectadas. Meu amigo, eu não sei como é que você de casa não pula do sofá ouvindo uma coisa dessa, que eu fico aqui meio com vontade de pular. Nós estamos lendo a Parashá, que fala de um tabernáculo sendo erguido em 1º de Nissan, e vamos viver hoje, após esse Shabat, 1º de Nissan. Estamos conectados ao tempo. Parece até que a gente selecionou essa porção para esse dia. Não, nós não selecionamos nada. O Eterno é que selecionou. Entendeu? Então, o que está acontecendo é, quando ele está dizendo que o dia em que vai ser montado definitivamente o tabernáculo é o dia de hoje. Né? Ao pôr do sol começa esse dia. Exatamente. E aí vamos unir as peças, né? Pra gente ver a revelação que está contida nessa unidade que está aqui. Então eu tenho o mandamento, os laços. Eu tenho o deleite do mandamento em viver, em cumprir o mandamento que estão nos prendedores revelado aqui. E eu tenho agora esse erguer o tabernáculo, que é o permanecer. Por que eu estou falando? Eu estou relacionando a palavra permanecer a esse momento que o tabernáculo é erguido. Porque para alguns, na verdade, o tabernáculo, diz lá, com base na Parashá Terumá, se não me falha a memória, o tabernáculo teria sido erguido em 23 de Adar, em 23 desse mês. Aí fica aquele dilema, mas foi dia 23 ou foi dia 1º de Nissan? E aí qual é a conclusão? Há contradição aqui? Não há contradição. A questão é que em 23 de Adar, o tabernáculo, foram 7 dias de consagração do tabernáculo. E nesses 7 dias, no processo de consagração do tabernáculo, ele era erguido e desmontado. Erguido e desmontado. Quando chega lá no 8º dia, e lembra, 8, olha os valores aqui revelando. 8 fala de novidade, fala de algo novo, de novo tempo, fala de eternidade. 8 fala de eternidade, de algo permanente. E aí ali no 8º dia, que era 1º de Nissan, ele é erguido com esse sentido de ser algo permanente. Então, laços, os mandamentos, prendedores, o deleite em cumprir o mandamento e permanecer firmemente de pé. Essa frase sempre vem à tona. Firmados. Vamos buscar essa permanência nesse deleite dos mandamentos. E aí, se nós fizermos isso, nós vamos contemplar na nossa vida a formação dessas duas letras num, que tem exatamente no mês de Nissan. Vou pedir para o Lucas colocar para mim a imagem do mês de Nissan, para que você possa visualizar isso na sua casa. Aqui você tem o mês que a gente está entrando hoje, ao pôr do sol, porque ao viver essa revelação dessas duas parashot, o que eu vou ter? Nissan, essa primeira letra, a gente sempre da direita para a esquerda. Essa primeira letra é a letra Nun. Nun de Nisei, que fala de milagre. E a última também é Nun, né? Letra também que revela vida, né? É um Nun Sufit, por isso que ela está assim, ereta, né? Ela tá de pé, né? Como a gente diz. Então, Nisei, Nissim, o milagre dos milagres. Chegamos então a esse tempo de viver o milagre dos
milagres. E que você possa viver essa unidade, então, que você possa ter na sua vida os laços, os prendedores e que você permaneça em nome de Yeshua. Posso fazer um comentário que a gente vai entrar agora no mês de Nissan e a gente vai comemorar uma festa muito importante que é o Pêssar. Não é isso? Bom. E foi falado aqui pelo Rocha Alexandre pela a pedra que foi escrita de frente, para trás. Ou seja, o Senhor quer que nós chegamos até Ele para o encontrar. Se você for analisar, a festa do Pêssar, a gente come o pães asmos, que é o matzah. Essa raiz matzah, ela também quer dizer encontrar. Então, quando você participa dessa festa, você tem que entender no seu coração, amados, que é uma festa tão importante que você vai se encontrar com o Eterno. O Filho dele está ali, o matzah. Ele está ali e você vai participar dessa festa, você vai fazer comunhão com ele através do pães asmos, que você vai comer o pão sagrado. Então, a raiz de matzah é encontrar. Ele está encontrando você e você está encontrando ele, indo ao encontro dele. Então, por isso que é importante você, quando chegar aqui, a gente vai fazer essa festa aqui, vai comemorar aqui, venha com esse coração aberto, tá? Não seja só uma festa normal, como muita gente pensa. Essa festa é uma festa muito importante para a nossa vida de consagração ao Eterno. A gente precisa colocar isso no nosso coração, porque é a primeira festa das 7 festas consagradas pelo Eterno. E a gente vai chegar nessa grande revelação quando chegar lá no final, que eu vou ler aquela frase. Exatamente. Então, aí quando a gente chegar lá, você vai entender mais ainda essa revelação. Mas eu quero chamar a atenção, eu estou chamando a atenção de vocês que estão em casa, que vão participar do Pêssar conosco. Venha com o coração aberto, entendendo o significado permanente dessa festa. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós temos um amigo aqui na congregação, o Alessandro, né? Uhum. E ontem o Pedrão lembrou de uma história aqui na abertura de Shabbat. Ele lembrou de uma história que o Alessandro tinha contado certa vez. Eu vou pegar a história dele e vou transformar numa história rabínica, né? Para ficar dentro do nosso ambiente. Então eu vou contar essa história que eu achei muito interessante. Como você falou da questão dos tempos, de viver os tempos que o Eterno estabeleceu, de viver o Shabbat. E o Eterno vai se revelando, né? Eu caminho em direção a ele e ele caminha em direção a mim. Ou melhor, ele vai se revelando à medida que a gente vai caminhando em sua direção. E aí eu lembrei da história que foi contada, e aí eu vou dar uma incrementada aqui, rabínica, aqui na história. Que eu tô tentando imaginar o que você vai colocar. O menino virou pro rabino, né, e falou pro rabino: pô, mestre, qual é o tamanho do Eterno? Qual é o tamanho de Hashem? E aí o rabino virou pro menino, olhou pro céu, tava passando um avião, apontou pro céu e falou: olha, o Eterno é do tamanho desse avião. E o menino até então olhou assim lá de Jerusalém, olhou pro céu, viu aquele aviãozinho voando, pensou com ele: poxa, é pequeno, né? Não é tão grande assim, né? E aí, certo dia, o rabino, depois que ouviu o garoto falar aquilo, pega ele e leva lá pro aeroporto lá de Tel Aviv, Ben Gurion, né? Levou lá e quando chegou lá, levou ele até a pista e botou ele diante do avião. Quando ele olha aquele avião enorme, ele falou: nossa, eu não sabia que era assim, eu não imaginava que era isso tudo. Esse então é o tamanho de Hashem, esse é o tamanho do Eterno. Aí o rabino falou: o tamanho depende da sua aproximação do Eterno. Amém. Quanto mais você se aproxima, mais ele é revelado, mais a sua imensidão é revelada a você. E assim também é a nossa vida. Quanto mais a gente se aproxima, principalmente da Torá, porque a Torá revela o Eterno. A Torá é uma declaração viva de quem ele é. Quanto mais a gente se aproxima da Torá, se aproxima do Eterno, a gente conhece e compreende a sua imensidão e quão grande ele é. E existe a mesma história invertida, tô brincando. Porque quando você, por menor que você seja, quando você vê o avião lá em cima, parece que você é grande e o avião é pequeno. Quando você tá debaixo dele, quem foi da Força Aérea
sabe bem disso, você percebe o quanto você é pequeno diante dele. Então essa proximidade com o Eterno nos faz nos vermos pequenos e ele muito grande. E essa história rabínica eu não tinha ouvido ainda. Essa versão rabínica eu não tinha ouvido ainda. Isso anula o nosso eu, né? Exatamente. Anula o nosso eu. Que ele cresça e eu diminua. É exatamente isso. Amém? Mas gostei da história rabínica, tá registrado essa versão rabínica da história. Novo Haggadah. Mas vamos continuar aqui, nós estamos no capítulo 35 de Vaikia. E ontem a gente comentou, vamos falar um pouco sobre isso. O Eterno, ele na leitura superficial, se a gente lê superficialmente, eu gostei disso que você falou também, porque quando a gente lê principalmente a Torá, né? E Yeshua também falava por parábolas, né? Ou seja, exatamente para que a gente se esforce, a gente busque, né, qual o significado daquilo, o que está por trás daquilo, né? E na verdade toda a palavra do Eterno, e quando a gente lê a Torá, aquilo que parece detalhe sem muita razão de ser, na verdade, pode ter certeza, existe uma verdade espiritual por trás daquilo, uma lição, um alimento espiritual por trás daquilo. E é necessário que a gente se debruce, né? E eu falo assim, que às vezes eu risco o texto, eu não compreendi o texto, eu risco com a seguinte sensação: tem algo de especial atrás disso daqui, né? O Eterno um dia vai me revelar o que está por trás disso, porque tem algo especial. E quando você disse que a Torá era escrita na frente e atrás, as tábuas, né? Por que na frente e atrás, né? Ou seja, por que esse detalhe dentro daquilo? Detalhe que passava por que não? Exatamente. Por que não as tábuas foram escritas? Pronto. Sim. Não, ele dá esse nível de detalhe, né? Números, por exemplo, que aparecem na Torá e na Bíblia, na verdade, pode ter certeza, tem um significado. Né? 153 peixes lá no Brit Hadashah tem significado, tudo, nada está ali, à toa foi colocado aleatoriamente. E a gente vê a riqueza de detalhes do Eterno. Ele, no capítulo 35, ele parece que repete, quem leu as porções Terumá e Tetzaveh com atenção, nesse momento, no 35 de Vaikia, parece que ele repete tudo de novo. Olha, mas por que vai repetir de novo todo o material, tudo que foi feito, né? Ou melhor, tudo que era para ser feito. E aí a gente compreende que o verbo mudou, né? Lá em Terumá e Tetzaveh construam, façam, né? Exatamente, façam, era a ordem. Aqui fizeram, construíram, enfim, o verbo muda. E a lição que é trazida, né, normalmente em torno disso, é exatamente que não adianta eu apenas saber o que é para ser feito, né? Então lá em Terumá, em Tetzaveh, o Eterno diz o que era para ser feito, né? Como deveria ser feito, qual material deveria ser usado, em detalhes, né? Aqui em Vaikel e Pekudei, ele vem dizer, fizeram. Ou seja, não basta eu saber o que nós precisamos fazer. É necessário fazer. Porque se eu só sei o que é necessário fazer, ou seja, ele está falando aqui, por exemplo, do Shabat. Eu sei que é necessário guardar o Shabat. E eu não guardar o Shabat, não adiantou nada. Ou seja, eu não construí o tabernáculo. O tabernáculo não foi construído lá em Terumá e Tetzaveh. O tabernáculo foi construído aqui em Vaikel. Porque é necessário colocar em prática aquilo que aquilo que o Eterno colocou. Então não há a palavra do Eterno, os detalhes do Eterno, os detalhes da construção, esse cuidado que o Eterno teve em colocar detalhadamente o que deveria ser feito, não está ali à toa. E a repetição aqui da maneira com que foi feito, exatamente, construíram, fizeram, né, levantaram, não está à toa também. Ele vem trazendo essa lição pra gente, que é necessário a gente colocar em prática a palavra do Eterno. Não basta eu saber, eu conhecer a palavra do Eterno. É necessário colocar em prática. Por isso ele teve o trabalho de repetir o texto, só que com os verbos alterados aí. Porque aí já veio a participação do povo. Então construíram, fizeram, antes o povo não participou. Aí depois o povo veio e participou. Por isso que mudou. Um dos comentários que teve lá em casa essa semana, a gente estudando essa porção, lendo essa porção juntos lá em casa, a Ana Paula, as crianças, a gente junto lá lendo, um dos comentários foi exatamente esse. Como tem detalhes aqui
mínimos, né? Se você olhar para ver como que o Eterno é detalhista, você diz aqui, medida, cada cortina 13,71. 13,71. Depois fala lá, a arca de ouro puro com 1,14. Então, se você vê as medidas que tem aqui, 12,80. Quando você vê 1,14. A precisão. A precisão. Então, o que isso também demonstra a nós? Que a gente tem que estar atento a cada detalhe que o Eterno pede de nós, de dar valor às pequenas coisas. Né? Porque uma alteração mínima que você faça, e muitas vezes a gente quer, parece que alterar, não, mas 1 centímetro, que diferença vai fazer 1 centímetro? Faz toda a diferença, porque o Eterno determinou que é assim. Exatamente. Então 1 centímetro faz uma grande diferença. Se você pegar o Eterno quando criou o universo, se você pegar lá a rotação da Terra, a inclinação da Terra, mexe lá em 0,1 grau lá a inclinação, lá, você vai ver a catástrofe que você vai produzir. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Coisas que parecem pequenas podem ter um grande valor, e um valor que pode ser um grande marco de salvar uma vida. Lembrei de uma história, vou contar uma história. Rabínica também. Vou dar uma outra versão rabínica para essa história, né? Eu tenho que colocar sempre um rabino no meio, né? Mas vamos lá. O rei tinha um ferreiro. O ferreiro era um ferreiro especial, era o cara que só trabalhava lá pro rei, preparava todos os cavalos do exército, e um grande dia chegou o anunciador dizendo: "O rei, tá vindo a guerra, está próxima a guerra, precisamos partir para a guerra." E aí ele chama o seu ferreiro, ele vai até o seu ferreiro para pedir o seu cavalo, e o ferreiro vira para ele e fala assim: "Meu rei, espera só um minutinho, tô acabando de colocar o último prego da última ferradura do seu cavalo." Falou: "Não, me dá meu cavalo, a guerra tá aí, preciso partir para a guerra." Ele falou: "Mas meu rei, é só um prego, a última ferradura." E o rei: "Não, um prego não vai fazer diferença. O que o prego vai mudar toda uma guerra?" E o rei montou no cavalo, foi teimoso, subiu no cavalo e foi pra guerra, levando e liderando ali todo o seu exército. No meio da guerra, o que acontece? Por causa daquele prego, o cavalo do rei perdeu a ferradura. Por causa daquela ferradura, o cavalo caiu e o rei perdeu o cavalo. E por causa do cavalo, o rei foi morto, e por causa disso eles perderam toda uma guerra. E aí fecha a história dizendo: tudo por causa de um prego. Então precisamos dar valor às pequenas coisas, e o Eterno, quando traz essas pequenas coisas, é porque ela tem grande valor, pode estar certo disso. Se essa cortina aqui, né, que está aqui, 13,71, fosse confeccionada com 13,72, não encaixaria. Não encaixaria. E o fogo do céu, isso aí. A unidade do tabernáculo estaria comprometida. E de repente, algo interessante até, é que nesse momento que o tabernáculo ele é erguido, a gente fala sobre como foi aquela primeira queima, né, do holocausto ali, né, do altar. E aí a literatura comenta que, na verdade, o sacerdote ele levava a chama, mas o grande sinal ali do tabernáculo tá bem encaixado, tá realmente alcançando o objetivo da unidade. E o eterno presente não foi apenas a chama que o homem levou, mas uma chama que veio do alto. Então talvez você possa aí tá burlando alguns centímetros e até vendo uma chama, mas talvez essa chama seja apenas humana. Está faltando a chama do Eterno. Para que a chama do Eterno seja uma realidade. Para que você viva o milagre dos milagres. Levar a chama é um milagre. Levar a chama ao altar é um milagre. Mas o milagre dos milagres, então, vem de baixo e tem que vir de cima. Tem que ter a presença do Eterno. Então a gente tem que estar muito atento aos detalhes para não perder a guerra. E a gente fica com temor, porque isso traz um temor do Eterno, por ele ser um Deus detalhista e ele determina as coisas. Eu acho que está faltando temor hoje no povo de Deus em modo geral. Porque muita gente está burlando muitos centímetros por aí em relação à própria palavra dele, distorcendo aquilo que ele falou, colocando palavras na boca do Eterno que ele não disse, e fica por isso mesmo. Ou seja, não há um temor, mas a consequência será muito grande lá
conforme o cavalo. E Yeshua fala, aquele que tirar ou acrescentar, Exatamente. a punição viria muito severa. Muito severo. Amém? Amém. Amém. Tem aqui algo bem interessante também, que é no final do capítulo 35. Nós estamos no capítulo 35 ainda? Ainda estamos no capítulo 35. Que vem falando quando o Eterno chama os dois e que capacita para começar a fazer a construção do tabernáculo. Bezalel e Aholiabe. Isso. Interessante, a literatura judaica fala algo interessante sobre eles. Porque Bezalel, ele era da tribo de Judá. E o Aholiabe, ele era da tribo de Dan. E ele vem falando o seguinte, que a tribo de Levi era uma das maiores, de Judá, era uma das maiores. E a tribo de Dan era uma tribo pequena. Só que não é só pequena em quantidade, mas pequena em questão de custo, né? De recurso. Então, e o Eterno encheu os dois de sabedoria, de dom, de entendimento, e ensinando ao povo que, independente de você ter muita riqueza ou pouco, todos contribuíram. Todos contribuíram. Independente das suas posses, mas todos colocaram ali aquilo que o Eterno, aquilo que eles desejaram no coração. Porque aqui na própria Torá fala que eram todos aqueles com o coração comovido e com o espírito disposto, trouxeram a oferta para Adonai. Então todos, independente da posição, independente das suas posses, todos nós temos que contribuir. Independente, até mesmo você chegar numa congregação, você tá ali limpando o banheiro, lavando uma louça, você está fazendo aquilo com amor e com alegria, é como se você estivesse fazendo para o Eterno. Tão quanto aquele que está trazendo a palavra, aqueles que estão ali louvando, que estão fazendo para o Eterno, também estão oferecendo oferta ao Senhor. Então todos têm a sua importância, independente da sua posição, independente da sua condição financeira. Todos temos que nos apresentar ao Eterno e contribuir, e o Eterno vai abençoar cada um daqueles que estão ali contribuindo. Aí você vê que diante da presença de Deus não existe diferença entre o que tem muito e o que tem pouco. Todos têm a oportunidade de contribuir para Ele. Sim. E Ele dá essa oportunidade para todos. Então a pessoa se sente às vezes diminuída porque, poxa, eu só dei tanto, tal, só posso dar isso. Para o Eterno isso não existe. Para Ele não existe. Ele até fica agradecido, meu filho. Eu também aceito a sua contribuição do modo que você pode dar. O que vai é como é que você está dando aquela oferta. O que te motivou a dar aquela oferta? A Kavaná. Lembro, agora me fez lembrar aquela oferta quando Yeshua mostrou aos discípulos da oferta do sacerdote e da viúva pobre, que ela deu 2 moedas. Não foi o valor, mas ela deu tudo aquilo que tinha, ela deu de coração. Enquanto o outro deu daquilo que sobrava. Você vê que ela extrapolou em muito. Apesar de todos derem os que sobrou, deram muita oferta. Ela não, ela extrapolou em muito por causa do coração. O Eterno ele vem repetindo o mesmo conceito, a maneira didática do Eterno. Ele vem falando da mesma coisa em diversas passagens, né? Essa de Bezalel e Aholiabe está falando de unidade de novo, né? Exatamente. Também. Assim como desde lá do meio shekel, ele está falando de unidade, ele está falando do tabernáculo, ele está falando de unidade, Bezalel e Aholiabe, ele está falando de unidade. Você lembrou bem, Bezalel é de uma família nobre. Sim. Família da tribo de Judá. A tradição também vai dizer, a literatura judaica vai dizer que ele também era descendente de Miriam. Sim, descendente de Miriam. As duas linhagens mais nobres de Israel, os levitas e Judá, mas se une Adão. Filho de uma concubina. Que era a concubina de Jacob. Ou seja, sem muita importância, vamos dizer, sem muita nobreza, não é importância, sem muita nobreza dentro das 12 tribos. E o Eterno junta essas duas, né, a mais nobre com a menos nobre, junta para fazer a obra do tabernáculo de uma maneira belíssima. Capacita, esse é outro tema aqui, capacita os dois. Então o Eterno está dizendo que no reino dele ele vai pegar aqueles que são mais talentosos, mais homens em todas as áreas, com aquele que parece ser menos nobre, né?
e vai capacitar os dois. Ou seja, ele não vai pegar o menos nobre, aquele que tem menos talento, e deixar de lado dentro da obra. Ele vai capacitar os dois. E capacitou a Roliave para que ensinasse aquilo que ele tinha aprendido com Bezalel, aquilo que Bezalel foi capacitado. Então, de maneira que cada todas as peças possuem a sua função dentro do tabernáculo, da construção desse tabernáculo espiritual. E mais, você vai ver lá depois, no capítulo 39, diz assim, no capítulo 39, verso 32, assim toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro foi terminada. O povo de Israel, realizou todas as coisas exatamente como Adonai ordenara a Moshe. Então ele não falou, olha, foi Bezalel e Aholiabe fizeram toda a obra. Não, o povo de Israel fez toda a obra. Essa obra, ela é coletiva. É a obra do Eterno, envolve todo o povo. Então aqui, apesar de Bezalel e Aholiabe, eles é que foram capacitados e ensinaram outros a fazerem, lá no final vai dizer, todo o povo fez a obra exatamente como o Eterno ordenara. Então, aquilo que eu faço é importante para o povo. É que eu digo assim, há uma frase muito comum no meio cristão, né? A salvação ela é individual. Eu digo assim, a decisão é individual, mas a salvação é coletiva. Né? O Eterno não chamou um indivíduo. Ele nos chama, assim, essa decisão é individual de cada um, de seguir o Eterno, de buscar o Eterno, de fazer parte desse povo, mas a salvação final vai ser coletiva, é de todo o povo. O Eterno nos chamou para sermos um povo, e não indivíduos juntados como peças separadas dentro de uma caixa, e sim para formar algo em que cada um tem o seu valor. Interessante, você falou aí da tribo de Dan, que foi uma tribo que tinha poucos recursos, expressão, né? Mas foi a tribo que foi julgar Israel mais tarde, tá? Bem mais tarde. Sim. A única tribo que julgou Israel durante o tempo dos juízes foi a tribo de Dan. Inclusive Sansão era da tribo de Dan. Sansão, exatamente. Sansão. Amém? Enquanto a gente vai pro próximo tópico aqui, vai dizendo como é que tá o som, a imagem, vai compartilhando aquilo que você está... Não se esqueça, você é uma unidade conosco. Aqui temos 4, você é o 5º participante da mesa e a gente vai ficar te provocando para isso. Ou seja, a gente quer ouvir você, a gente quer ouvir, mesmo quem não está online agora, vai assistir depois, coloca lá, coloca sua observação, coloca o seu comentário, para que a gente possa aprender também com você. O Eterno pode estar te trazendo aí uma revelação do texto que a gente não percebeu, para que a gente possa compartilhar aquilo que nós estamos aprendendo juntos, e que se você tiver uma posição diferente da Torá, para que a gente compreenda isso e até corrija, se for o caso, o rumo aí do entendimento. A ideia é todos estudarem e todos aprenderem. E a ideia é que você seja aqui o 5º na mesa. O Rumash, para completar o Rumash. Exatamente. Amém? Amém. Eu vou passar para aquele ponto que eu queria compartilhar com vocês e com o pessoal de casa, do porquê do Shabat, né? Do assunto Shabat surgir no meio de uma construção, do erguer de um tabernáculo, né? As escrituras dizem que o Eterno, ele revela o fim desde o princípio. Ele mostra o fim desde o princípio. E quando a gente olha para o Shabat tá lá no princípio. Isso. E o Shabat tá no fim. Isso. Você tem o Shabat no 7º dia da criação, e você tem o Shabat lá no fim, que é o Shabat eterno, que é o descanso eterno, que na verdade é a eternidade, né? Exatamente. Que o homem havia sido criado para ela, e isso vai ser restaurado. Quando nós vivemos esse tempo designado, que é o Shabat, nós vivemos algo que a gente chama de viver hoje aquilo que será e aquilo que já foi, né? A gente traz aos dias de hoje aquilo que está proferido, mas que se tornará pleno futuramente. Então você tem, na verdade, o tabernáculo revelando tempos designados. Por isso que o Shabat vem ali como esse tempo designado principal dentre todos os tempos designados.
Quando você olha o tabernáculo, por exemplo, eu não tenho como falar de tudo do tabernáculo, porque é muito tempo. Mas, por exemplo, quando você pega o dia que o Eterno criou, fez a separação das águas, por exemplo, aquilo está revelado na pia. As águas que são separadas ali na pia. Quando você pega o 4º dia da criação dos luminares, do sol, você tem ali a revelação na menorá. A menorá revelando o 4º dia da criação. E tudo isso, então, revela o início e o fim. Vou misturar aqui, não fica doido meio comigo, não. E aí você cita aqui agora Betzalel e Aholiab. Betzalel, que o nome vem, a gente já falou na porção passada, a sombra de El. E o tabernáculo e as festas e os tempos designados que estão revelados no tabernáculo são a sombra de El. É a sombra do porvir. Eles propaga cada tempo, o tabernáculo e cada tempo determinado, as festas, os Shabatot, revelam, são sombra da obra que o Eterno realizou e vai realizar ainda. Porque às vezes a pessoa pergunta, já acabou, já realizou, já se cumpriu. Não, calma aí, meu amigo. É um discurso muito comum. Muito comum. É passado. Então, existe um ciclo dentro dos tempos do Eterno. Coisas que já aconteceram, acontecem e vão acontecer. A gente precisa entender isso dentro dos tempos. E Betzalel revela, ele é a sombra de ela. Quer dizer, aquele que está construindo o tabernáculo está erguendo aquilo que é sombra do porvir. Né? Então estamos falando de tempos aqui e essas figuras que aparecem na construção do tabernáculo. E você tem Aholiab. Aonde Aholiab está nisso? Porque a sombra de El, ela está revelada na tenda, no tabernáculo. Aí você fala para mim, não, mas espera aí. Tabernáculo é Mishkan. É Mishkan. Aí você vai lá pro original, vou pedir pro Lucas colocar aqui na tela para vocês. Esse texto que está em Êxodo capítulo 40, né? Lá quase no final da nossa porção, Parashá Pekudê. E no capítulo 40, a partir do versículo 1, diz: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: No primeiro dia do primeiro mês farás levantar o quê? Aí olha, vamos pensar, que às vezes a gente não pensa, né? A gente vai lendo e não vai pensando. Levantar o tabernáculo da tenda da reunião. Assim está o texto, do jeito que vocês estão acompanhando aí de casa. E aí, Oel Moed, reunião, tempos designados. Moedim, tempos designados. Então, na verdade, o que está revelando aqui, gente? Que o tabernáculo, Mishkan, o Mishkan que foi estabelecido ali por essas duas figuras, né? Ali que está marcante aqui, que é Betzalel, Mishkan, que seria a sombra do porvir. E a Aholiab, onde está? A Aholiab vem de quê? A Oel. Oel. Tenda. Na tenda, Pai. Na tenda do Pai, na tenda do Eterno. E a presença está marcante aqui, Oel. Por quê? O que é Oel? O que é a tenda, gente? E aí vamos juntando as peças. Mishkan, né? O tabernáculo. E Moed. O tabernáculo vai revelar os tempos, revela os tempos designados. Por isso o Shabat, o Shabatot, as festas, está tudo revelado no Mishkan. E o que é o Oel? E aí você vê a importância de nós vivermos os tempos designados. A importância de vivermos o Shabat. A importância de vivermos Pessa. Por isso, quando você mencionou Pessa, eu falei, a gente vai chegar lá também e vamos trabalhar. A importância de viver isso. Porque isso, os tempos nos levam para dentro do tabernáculo. Exatamente. E trazem a nós, então, a revelação do próprio Eterno. Da onde eu tiro isso? Do nome de Aholiab. Por quê? Aholiab, Oel. Veja aqui, visualiza aí. A palavra Oel, que é essa palavra central aqui, é formada por Aleph, a letra Aleph, que é essa primeira, a letra Re, que é a segunda, a central, e a letra Lamed. Lamed. Quando você pega a primeira e a última letra de Oel, você forma a palavra El. O nome do Eterno. Deus. El, Deus. E a letra Re? A letra Re é revelação. Quer dizer que no Mishkan,
que revela os tempos designados. Ao viver os tempos designados, eu recebo o quê? A revelação de El. Por isso que o povo, nos tempos designados, subia a Jerusalém. Subia, na verdade, a Moriá, porque é o lugar onde Deus é visto, onde o Senhor é visto, né? Moriá, Makom Re'e Yah, o lugar onde Deus é visto, né? Então é uma revelação do Eterno quando nós celebramos o Shabat, quando nós celebramos as festas. Esses tempos nos levam para dentro do Mishkan, aonde o Eterno se revela, aonde o Eterno fala, aonde o Eterno aponta para os tempos designados. E isso traz mais uma vez ao tempo que a gente está vivendo e entrando agora Nissan, né? E em Nissan nós temos lá Pessa, nós temos acontecimentos tremendos dentro de Nissan, nós temos o momento segundo alguns, do primeiro sacrifício que aconteceu lá no Éden. Nós temos ali também um momento em que foi anunciado a Abraão que ele teria um filho. O milagre dos milagres. Olha como é que isso aqui é coisa para hoje à noite. O milagre dos milagres. O mesmo tempo, o mês Nissan, em que o Eterno chega a um homem já idoso e uma mulher já idosa, 100, 90 anos, e chega ali e revela: você terá um filho. Milagre. Não é um milagre? Isso. Mas tem ainda o milagre dos milagres. No mesmo mês, no mesmo tempo, né? Aquele filho que é um milagre é oferecido ao Eterno. E aí o milagre dos milagres acontece. Qual é o milagre dos milagres? A substituição pelo Cordeiro, a revelação da figura de Isaac, que é a obra de Yeshua, o Mashiach. Então a obra dele é um milagre dos milagres. E a gente consegue alcançar e viver toda essa realidade quando vivemos os tempos designados. Moed, somos transportados para dentro desse tabernáculo e temos a revelação de El à nossa vida. É por isso que é belíssimo o que você está falando. Quando a gente usa a expressão festas bíblicas, festas do Eterno, não expressa exatamente o que é, né? A palavra Moed, ela tem muito mais o sentido de tempos marcados. Ou seja, encontros marcados, tempos marcados, né? Então o Eterno, no tempo, estabelece também o seu tabernáculo, encontros marcados com o povo, etc. Então a gente não está simplesmente fazendo festas bíblicas porque é da tradição judaica, etc. Não. Ou seja, isso é um pensamento completamente obscuro com relação à palavra do Eterno. O que, na verdade, a gente está fazendo quando a gente celebra esses encontros marcados é indo ao Eterno, para viver esse tempo, esse encontro marcado com o Eterno, porque a gente tem vivido isso e a gente tem visto o quanto isso é revelador para as nossas almas, para a nossa fé, para aquilo que a gente acredita. E aqueles que colocam que isso é coisa do passado, não compreenderam nada, nem a Brit Hadashah, nem Apocalipse, que está lá, ou seja, os encontros estão marcados lá e acontecerão também encontros com o Eterno depois disso. Então, ou seja, faz parte da nossa fé, faz parte desse tabernáculo, desse Mishkan, que a gente levanta esse Mishkan espiritual, esse tabernáculo espiritual, viver esses encontros com o Eterno. Se você não concorda com eles, né, não posso fazer nada. Fato é que está na palavra, está trazido pelo Eterno para nosso alimento, ou seja, não é o Eterno que precisa disso. Ele não precisa de nada disso que ele estabeleceu, nós é que precisamos, e isso é graça do Eterno. É a manifestação da graça dele quando ele estabeleceu encontros para que a gente estivesse com ele e aprendesse e alimentasse a nossa alma com essa revelação do Eterno. Com certeza. Amém? Encontros marcados, moedim. Aí eu bato na mesma tecla do Matzah, que a raiz encontra. Ele encontrou, nós encontraremos em Pessa. Isso. É verdade. Então que a gente viva essa revelação, ou seja, que você que está assistindo nos acompanhe, né? Quem está chegando agora, né, no Café com Torá, que nos acompanhe para que a gente possa trazer o ensino do Eterno, a obra do Eterno, nesses detalhes que foi perdido. Esses detalhes foram perdidos pela igreja há muito tempo. Na verdade, isso é uma história da igreja, né? A história da igreja. A igreja, ela foi afastada dessa revelação. A gente sabe muito bem disso, porque a gente conhece a história. Ela foi... Shabat, por exemplo, é marcante o quanto... Foi trabalhoso para poder exatamente, tirar... a instituição
igreja afastou o povo das verdades bíblicas verdade, e foi uma foi obra usurpado, né? calculada, ou seja, foi Isso. uma ação calculada para Arquitetada, afastar, isso aí. porque quando você perde essa revelação dos tempos, você vive sem tempo, fora do tempo, ou seja, você não percebe toda a obra do Eterno dentro do tempo, e não é uma coisa passada, é algo presente, é uma revelação presente. Amém? Amém. Vamos encerrando, mas eu quero encerrar o Café com Torá antes da gente passar para o encerramento, cada um vai falar. Eu quero só ler então os últimos versos do capítulo 40, que encerra então o livro de Shemot, que a partir do verso 34 do capítulo 40 diz: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Adonai encheu o tabernáculo. Moshe era incapaz de entrar na tenda do encontro, pois a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Adonai preenchia o tabernáculo. Quando a nuvem era retirada de cima do tabernáculo, o povo de Israel prosseguia com a viagem. No entanto, se a nuvem não fosse removida, eles não continuavam a viagem até o dia em que ela fosse removida, pois a nuvem de Adonai estava sobre o tabernáculo durante o dia, e havia fogo na nuvem à noite, para que toda a casa de Israel pudesse vê-la em suas viagens. Então a ideia do tabernáculo é isso, ou seja, a presença do Eterno em nossa vida, e que a gente passe a agir, ou seja, a viagem da nossa vida seja guiada pelo Eterno de dia e de noite. Não importa se estamos vivendo um momento bom ou um momento ruim, que a glória do Eterno esteja conosco e que a gente caminhe sempre de acordo com os mandamentos do Eterno. Amém? Amém. Terminamos então com Razak, Venite Razek. Força, que sejamos fortalecidos. Terminamos esse livro, vamos começar outro, que é Levítico. E vamos perguntar para o pessoal como é que... Eu queria lembrar, até nesse momento, né, que a gente está aqui, de deixar o nosso agradecimento a Josi, né? Deixar o nosso agradecimento a Josi, a nossa voz da consciência, que estava sempre aqui conosco. Nesse Nos novo ajudou formato, muito. a gente acabou ficando sem o espaço, né? Mas ela sempre esteve com a gente aqui. E a gente está aqui reconhecendo também a presença dela A Josi, conosco nesse processo. A Josi foi aquela pessoa que fez a doação de coração. Ou seja, a Josi, a gente não pediu que ela estivesse conosco, que ela nos auxiliasse, etc. Ela fez durante esse ano todo de pandemia, né? Completando agora um ano, ela serviu o Eterno de coração, nos auxiliando muitas das vezes em nossas dificuldades, etc. Auxiliando vocês que também estiveram conosco, nas perguntas, nos comentários, etc. Sempre com muita alegria, sempre com muita disponibilidade para nos auxiliar. Então é importante trazer essa lembrança desse auxílio que a Josi nos trouxe no Café com Torá, nesse novo formato, ou seja, mudou o formato. A gente ficava sempre sentado, né? E eu ainda tô tímido nesse formato aqui, nesse novo formato. Eu ainda não me ambientei 100%, né? Então o formato era diferente, você assistia a gente lá sentados no sofá, conversando sobre a Torá. E ela foi muito importante naquele formato que a gente tinha, ela foi muito importante. Aqui, como a gente está num formato de estúdio, né, podcast, etc., não pode, por exemplo, no formato anterior, outras pessoas vinham assistir, né, era aberto para que pudessem outras pessoas assistirem, mas nesse daqui no estúdio, exatamente para que a gente possa melhorar o som, para que a gente pudesse ter um som de melhor qualidade, está tudo isolado, né, para que a gente não ouve o barulho que está fora, diferente do que estava antes. Então a gente está num ambiente agora controlado e tecnicamente agora aqui com o Lucas e o Danilo. Então é importante deixar, mudamos de fase, etc., mas é importante deixar o reconhecimento, principalmente a Josi, da disponibilidade dela e do coração disponível ao Eterno para servir o Eterno. Foi muito importante e muita gente foi alimentado também pelo trabalho dela, amém? Amém. A voz da consciência agora continua, mas diferente, porque agora você não é mais alguém que está fora e manda as mensagens. Você está dentro do Café com Torá, você é um membro do Café com Torá, por isso sentado aqui na cabeceira da mesa, para que a gente possa comentar e viver esse momento de aprendizado. Amém? Desculpas aí pelos erros de áudio, as falhas aí que não posso a gente... Ou seja, ainda há esses pequenos
a gente fez, nós fizemos parando vários as arestas, ensaios, vários testes, mas ainda há necessidade de alguns ajustes. De qualquer forma, na semana que vem começamos o Levítico, né? Vaikra. E aí agora na semana que vem pelo YouTube, porque a gente começa uma websérie, né, do Café com Torá. E começamos então lá no YouTube, por isso é importante que você se inscreva, que você coloque lá o sininho, clique lá no sininho para que você seja avisado de um novo vídeo, para que nos acompanhe e que você compartilhe. Ou seja, é necessário que a gente compartilhe isso, que você se engaje nesse novo formato, nessa nova missão que a gente tem desse ano bíblico que começa agora com o livro, inclusive de Vaikra, começando o livro de Vaikra, que você comece, compartilhe e se engaje nessa ideia, nesse conceito do Café com Torá. Até porque a ideia é a gente trabalhar depois outros temas, né? Pegar temas específicos, né? Até o próprio pessoal que acompanha a gente, que tem acompanhado, pode colocar da ideia, né? Aí. De repente uma série sobre um tema específico, a gente marca um dia na semana e pode estar trabalhando um tema específico. Então, você aí de casa, coloca lá também sua opinião sobre algum assunto que a gente pode estar trazendo aqui. Não no Café com Torá, o Café com Torá segue nas Parashot, mas um dia extra a gente poder estar trazendo e estar disponibilizando lá esse assunto. Isso, também. temas polêmicos, né? Que causa dúvida e diferenças entre a restauração e tal. Coloca lá, porque a gente faz um Café com Torá. Não é café, aí não vai ser Café com Torá? Vai ser Café com Torá? Refrigerante com Torá. Enfim, vai ser um outro tema, mas nós vamos trazer a construção desse estúdio, graças ao Eterno, nos possibilita uma comunicação mais ampla, né? Trazer ensinos, inclusive, como a gente tá falando de temas polêmicos, etc. A gente só não vai chamar o Gabriel, porque ontem a gente chamou para um teste. O Gabriel trouxe tema polêmico dos polêmicos. Já pulou? Mas é importante porque são dúvidas que existem, né? Sim. E que a gente pode comentar, então, esclarecer essas dúvidas, porque tudo que você imaginar de dúvida no que se refere à restauração, a esse retorno às raízes da fé, tenha certeza, a gente tem resposta. Você vai dizer assim, não, mas Paulo falou tal coisa. Não se preocupe, pode colocar, porque a gente tem a resposta para tudo isso, né? A gente conhece a história da igreja, o caminho que a igreja tomou, a gente conhece os caminhos do judaísmo, vamos dizer assim. A gente sabe como conciliar isso tudo e trazer para você esclarecimento e, mais do que isso, trazer para você vida, para que você possa viver no eterno a pureza da palavra do eterno. Amém? Amém. Eu vou ler agora alguns comentários que deixaram aqui, que compartilharam com a gente. A Rose Mazetti, né? Alguém que tem nos acompanhado aí desde o início, né? E tem até contribuído, ajudado a gente nessa... Lá da França. Isso. Ela colocou aqui, estou cansada de ouvir que as festas de Adonai só é para judeu. Esses estão cauterizados com tanto sofisma e ainda julgam os que praticam. E ainda dizem que estou judaizando. Né? É muito comum, é muito comum essa questão de achar que a gente está judaizando. Existe, na verdade, uma resistência, sempre existiu na história uma resistência na verdade, ao que o Eterno estabeleceu. Né? A gente vê, a gente contempla isso na história do próprio povo judeu. E até em relação às tradições. E o que me choca nesse assunto, Rose, você que está acompanhando a gente, é que essa mesma resistência, não há resistência agora a você entrar dentro da congregação com ovo de Páscoa, né, que não tem nada a ver com Peça, com aquilo que está nas Escrituras. Né? Então isso não tem resistência nenhuma. Agora, coisas até mesmo da tradição, porque eu falo isso, costumo comentar isso, algo que tem de interessante no povo judeu, até em relação à tradição, não tô nem falando de mandamento, mas de tradição, é que até mesmo, não posso generalizar, mas que grande parte daquilo que faz parte da tradição, entendo que eu tô falando da tradição, é imbuído de um contexto da Torá, porque é um povo em que a Torá e a vida cotidiana deles é algo muito unido, muito presente. Então até a tradição, né, e coisas que fazem parte da tradição tem um contexto na Torá, tem uma revelação, tem uma simbologia na Torá. Agora, quando eu olho para aquilo que é pagão, não há nenhum contexto na Torá. Pelo contrário, há um contexto pagão. Então, a gente tem que caminhar, né? E se acham que estou judaizando, se judaizar enriquecer, ou melhor, o termo que é usado, embelezar o mandamento,
Então que entendam que eu estou judaizando, né? Isso é fruto, na verdade, de um grande desconhecimento, primeiro da palavra, né? Da palavra, da rejeição. A melhor palavra não é nem desconhecimento, é rejeição à palavra do Eterno. E coloca aquilo que eu rejeito, principalmente mandamentos, etc., eu coloco como algo, é tradição judaica, está judaizando. E não é a palavra do Eterno. E você lembrou bem, assim, além das festas pagãs que são colocadas para dentro das igrejas, vamos dizer assim, as tradições pagãs também ninguém rejeita, né? Então não é o tema aqui, mas como a gente falou do Shabat, se a gente falar Shabat, é sábado, é domingo, etc. Domingo, né? Vou ler só um pedaço do texto do Édito de Constantino, o primeiro Papa, que era reconhecidamente pagão. Né? Ele era reconhecidamente pagão. E o Édito não é texto meu, não foi invenção minha, tá aí na história, tá aí documentado, é um documento, tá? Então diz assim, isso em 321, depois de Yeshua, né? Diz assim, que todos os juízes, ele determinando que seja agora, esquece o Shabat, e foram vários éditos e concílios para excluir o Shabat, né? Mas é que foi um dos primeiros. Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. É um documento da igreja, presta atenção, tá? Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelos céus. Aqui foi um dos primeiros documentos dizendo o seguinte, olha só, nosso negócio aqui é guardar o dia do sol, o dia que é o domingo, certo? Mesmo assim, aqueles que são lavradores, etc., que continuem trabalhando, porque é um dia bom para se trabalhar, etc. Ou seja, começando a afastar, aqui é a semente, né? Da ideia, o embrião da ideia de que o dia, né, cristão é o domingo, é o dia do sol, que é um dia pagão, começa por aí. E mais do que isso, não se preocupem não, vocês podem continuar trabalhando, inclusive nesse dia, etc. Ou seja, essa ideia de se quebrar o Shabat, de não se observar o Shabat, isso é só o primeiro documento, é o primeiro embrião dessa ideia. Até então, o povo guardava o Shabat, porque está no texto bíblico que é para você guardar o Shabat, né? Mesmo aqueles que eram gentios, que vieram do paganismo, porque sinônimo de gentio nada mais é do que pagão, né? Então, por isso que Paulo dizia assim, eram gentios, porque ele não conseguia às vezes conceber, né? Ou seja, a continuidade do paganismo dentro da mensagem de Yeshua. Mas o fato nós estamos entrando em outro tema, que é a história da igreja, o fato é que foi feito muito esforço para que você hoje dissesse com todas as letras, não, o Shabat passou, o sábado passou, agora é domingo. Você não sabe o esforço que foi feito para afastar aqueles que criam em Yeshua, sejam judeus ou gentios que criam em Yeshua, para afastar esses da ideia do Shabat, do conceito do Shabat, da guarda do Shabat. Então hoje, para que você fala com tanta facilidade de que, não, o sábado passou, o Shabat passou, agora é o domingo, porque a igreja sempre guardou o domingo, né? Tá lá em Atos, assim, não tem nada em Atos falando disso, tem na verdade o Shabat. Você não sabe o esforço que foi feito por essa igreja instituída para afastar o povo do cumprimento do Shabat. Amém? Mais alguma? Tem um outro aqui da Daniele Fernandes. Daniele. Ela colocou aqui. Então é pro Jesaías a pergunta. Não, parece que foi no assunto do LED acerca de peça, do Hametz, de Matzah, né? Diz: quando deixamos o Hametz, o fermento, o afastamento, nos contaminar, nos afastamos da Matzah, do encontrar. Por isso devemos tirar o Hametz para nos encontrarmos e nos aproximarmos de Hashem. Perfeito, é a remoção do fermento que a gente vai viver daqui a pouco. A gente vai estar vivendo isso antes de Pêssah, um momento de analisar, né? Fazer uma análise e remover o fermento como símbolo do pecado, daquilo que temos feito de errado. Isso, né? E justamente no período ali, mais ou menos já no meado de Nissan, que é onde se comemora, ou seja, no auge, né, na plenitude desse mês, vai se acontecer, vai se ter a festa de Pêssah. Amém. Então estamos finalizando esse
Café com Torá, dessa semana, o último livro, última porção do livro de Shemot, nesse ambiente, nesse novo ambiente, nesse novo formato. Isso pra gente é motivo de muita alegria. Vamos dar então os... Antes a gente virar a câmera, não tem mais Não esse... tem mais virar. então a gente tá ainda treinando, Se adaptando a isso daí. Mas vamos então fazer então a despedida. As últimas considerações. Isso, as últimas considerações. Isso é coisa de político. As últimas considerações, debate político, eles aí fazem um minuto para fazer as últimas considerações. Bom, eu quero agradecer a todos, né, que têm acompanhado a gente, né, que a gente possa viver esse novo tempo e assim poder compartilhar cada vez mais aquilo que o Eterno tem concedido a gente, porque essa porção mesmo, voltou pra porção, ó, essa porção mesmo diz que tanto Betsalel quanto a Holiav, eles receberam a sabedoria e eles ensinaram a sabedoria. Povo. Então, e esse é o grande mistério que o Eterno mostra, que quando nós recebemos dele, compartilhamos aquilo que recebemos, isso se torna uma fonte inesgotável. Então, e a lua revela isso, né? A figura do ciclo da lua revela isso. Ela começa vazia, ela vai se enchendo, ela recebe toda a revelação e depois ela começa a se esvaziar, ou melhor, ela começa a dar lugar para algo novo. E esse se esvaziar para algo novo é exatamente o dar aquilo que tem recebido da parte do Eterno. Esse é o nosso objetivo aqui, e que a gente possa cada vez compartilhar mais, distribuir mais aquilo que temos recebido do Eterno. Shabbat Shalom para vocês aí, Shabbat que tenham. Shalom. Às 5 Shalom. horas estaremos na nossa inauguração da Escola Isso, do da Sacar. Escola do Todos Sacar. estão convidados a estarem aqui conosco às 5 horas. Depois a nossa Haggadah lá, nosso Rosh Chodesh e a nossa celebração de Ano Novo, né? Então vou desejar desde já também Shana Shana Tová Tová. para todos vocês aí, em nome de Yeshua. Amém. Shabbat Shalom. Tenha um Shabbat bom Shalom. sábado. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Foi um sábado abençoado.